Meu nome é Simone, eu estou na Lindóia desde 2018. Eu cresci na igreja até a minha adolescência. Depois da minha adolescência eu desviei e só retornei em 2018 por conta de um diagnóstico que a gente recebeu do meu marido com uma doença grave. Então a gente resolveu procurar a igreja para ele ter resposta de Deus. Eu achava que ele precisava de respostas e que eu não precisava nem de Deus, nem de igreja, enfim. E a gente começou a frequentar então a Lindóia e Deus começou a trabalhar no meu coração e foi me quebrando. Eu apanhava todo culto, tinha até um receio do pastor Ilquias, porque era sempre nas pregações dele, através da Bíblia. Deus falava muito comigo, mas era só chapuletada. Então, e eu fui me quebrantando. Demorou um tempo para que eu me convencesse, eu fosse convencida pelo evangelho, que era Deus que falava comigo e que eu precisava realmente de Deus. Então, eu passei por uma fase onde eu queria Deus, mas eu não queria ainda fazer parte da comunidade, não queria muito envolvimento com a igreja. Deus começou a falar muito ao meu coração para que eu servisse na igreja, e eu ainda muito resistente. Então, algumas vezes eu saí da igreja e eu falava assim para Deus, eu não volto mais, eu nunca mais vou voltar, não vou pisar nessa igreja de novo. Mas chegava no outro final de semana, eu já estava pronta para ir para a igreja, chegava quarta-feira, eu queria estar no culto, queria estar na presença de Deus. E começou Deus a também me chamar, a pedir que eu servisse na igreja. E eu, resistente, também falava não, até que eu me convenci e falei, tá bom, Deus, eu vou fazer, o Senhor me conhece, sabe como eu sou e sabe que isso não vai dar certo. Eu tinha certeza que isso não ia dar certo. Então, também, ajudando na igreja, Deus também foi trabalhando no meu coração e eu fui ficando cada vez, fazendo mais parte dessa comunidade. Hoje eu me sinto completamente fazendo parte da igreja, fazendo parte do corpo de Cristo. O Deus tem trabalhado muito ainda no meu coração, ainda tenho muito que melhorar, é uma caminhada, né? Então eu vou continuar seguindo nessa caminhada e sei que Deus ainda tem muito a fazer na minha vida e através da minha vida. O que Deus pode fazer, né? Você se entregou, viu, Simone? Cadê Simone? Domingo passado eu falei aqui, né, que tinha gente que reclamava porque as mensagens eram pauladas. E aí hoje ela disse quem era, né? Mas é tão bom ver o que Deus está fazendo na sua vida, na sua família. A saúde do seu esposo está aí, ó, bonitão, cheio de saúde. As dores passaram, né? Graças a Deus. Que bom ter você com a gente. Eu fico pensando que a igreja é um organismo. A igreja é um organismo vivo. Como muita coisa no nosso organismo complementa outras partes, a igreja complementa. A sua vida complementa o corpo da igreja. Eu tenho ficado muito feliz, né? Eu tenho visto que nós temos recebido muita gente magoado com a igreja. Na classe de novos membros, a gente começou a conversar sobre isso e eu fiquei impressionado como pessoas estão magoadas por palavras de pastor, magoadas por palavra de líder, magoada por palavra de um irmão. E o problema é que a gente não desassocia. Então, se eu for grosseiro com você, você se magoa e diz que não vem mais na igreja porque a igreja te magoou. E, na verdade, não foi a igreja que magoou, fui eu. E, às vezes, acontece isso do mesmo jeito. Quando um membro da igreja não nos corresponde, não corresponde à nossa expectativa, a gente se magoa. E muitas vezes nós nutrimos esses sentimentos de mágoa e estamos vivendo no corpo de Cristo como se fôssemos vivos no corpo de Cristo, mas na verdade nós estamos mortos emocionalmente.
O que Deus pode fazer? A história de um exército sem vida. Eu achei muito profundo o texto de hoje. E ao contemplar o texto de hoje, eu pude perceber que é um chamado a fazer parte de um exército vivo. Tem muita gente vivendo como se estivesse vivo, mas na verdade está morto. Quando a gente nutre decepção, tristeza, chateação, amargura, isso rouba a alegria de viver. A música tema dessa campanha diz assim: traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode trazer vida ao que está morto. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 37, um texto muitíssimo curioso. Vou ler os versículos de 1 a 6, a 5, melhor dizendo. É um texto que boa parte de vocês conhece bem. A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, só tu o sabes. Só o Senhor pode fazer. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei o meu espírito e os trarei de volta à vida. Me parece que a gente vive em uma sociedade que precisa do sopro de Deus. Diferente daquele lixão de ossos secos, vivemos em uma sociedade colorida, uma sociedade brilhante, uma sociedade bonita, mas muitos estão caminhando como verdadeiros mortos-vivos. Por quê? Porque as crises estão lá dominando nossos sentimentos. As crises dominam nossos pensamentos. E essa realidade, esta visão que o profeta Ezequiel tem a ver com a nação de Israel. Tem a ver com a história do seu país. As crises não limitam a ação divina. As crises, elas se tornam tempos de oportunidade. Os grandes avivamentos da história começaram em tempos de crise, em tempos de sequidão espiritual. Os grandes avivamentos da história começaram em um contexto de apatia religiosa, de abandono da fé. Nós vivemos em uma sociedade em crise. Ontem eu pregava lá em Maceió, falando que hoje todo mundo diz acreditar em Deus, porém vive como se Deus não existisse. Ontem eu estava num ambiente com 3.000 pessoas. Coisa linda, o povo adorando ao Senhor. Uma graça extraordinária de Deus. E as igrejas estão cheias. O tráfego da internet agora está lá em cima. Muita gente no YouTube, no Facebook, no Instagram, falando de uma fé em Deus, mas muitas vezes parece que vive como se Deus não existisse. Nosso país está em crise. As famílias estão em crise. Muita gente em crise. A crise não pode impedir o agir
da mão poderosa de Deus, não pode. Quando o povo de Israel estava como um vale de ossos secos, Deus realizou o milagre e pôs de novo a nação em pé. O milagre da restauração não é obra do homem, é uma iniciativa divina. A nação de Israel não podia levantar-se pelos seus próprios esforços. Eles eram como o vale de ossos secos. Não havia vida neles. Ou Deus se manifestava, ou eles estavam completamente perdidos. E tem muita gente dizendo crer em Deus, mas se Deus não manifestar na sua vida, essa pessoa está perdida. Quanta gente deprimida, depressiva, tantas síndromes, tanto pânico, índices elevadíssimos de suicídio, inclusive no meio gospel. É Deus quem age na vida de Israel. Deus precisa agir na vida da igreja. É Deus quem nos restaura. Dele vem a nossa cura. Dele vem a nossa libertação. É Ele quem põe de pé o prostrado. Então eu queria convidar você nessa noite a fazer parte do exército vivo de Deus. E para fazer parte deste exército é preciso algumas coisas. Primeiro, é preciso reconhecer a necessidade de restauração. Você reconhece a necessidade de que Deus restaure algo na sua vida? Você reconhece a necessidade de que Deus restaure algo na sua família, no seu casamento, na relação familiar, na nossa igreja, na sua igreja? O povo de Deus estava desprovido de vida espiritual. O profeta Isaías, ao contemplar a condição espiritual da nação, disse: este povo está enfermo da cabeça aos pés. O povo de Deus estava doente. Isaías chamou o povo ao arrependimento, mas o povo não quis ouvir, o povo não creu. O profeta Amós olhou para o povo e viu que o culto estava sem vida. A música era apenas um barulho estridente aos ouvidos de Deus. E chamou a nação ao arrependimento, mas eles não quiseram ouvir. O profeta Oséias olhou para a nação de Israel e viu sua infidelidade, sua instabilidade espiritual, sua depravação moral, e chama o povo ao arrependimento, mas eles não quiseram ouvir. Nós cantamos uma oração: encontra em mim aquilo que não te agrada e tira isso de mim, porque eu quero que o Senhor encontre em mim algo que agrade ao Senhor. Como o ouro é levado ao fogo para purificar, nós dissemos, né? Como é que diz lá? Consome com o teu fogo, purifica-me de novo. Parece que essa oração que nós cantamos hoje aqui é a oração que Deus quer ouvir. Por isso Deus usou os profetas. Profeta Miqueias, e este conclui que o povo estava enfadado de Deus, mas o povo não quis ouvir. Deus envia o profeta Jeremias à nação de Israel e este chorou. Por quê? Porque o povo tinha abandonado a Deus, tinha aberto mão do manancial de águas vivas e tinha cavado para si cisternas rotas, que o texto diz. Deus falou 1000 vezes, chamou, aconselhou, exortou, mas o povo não quis ouvir. Deus chamou o povo pelo amor, mas o povo não voltou.
Me parece que Deus tem nos chamado, Deus tem nos provocado, Deus tem nos confrontado. Há um ditado popular que diz assim: aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Não existe esse versículo, mas esse conceito existe. Então, quando alguém fala assim, como está na Bíblia, que Deus chamou por amor e a pessoa não quis vir, mas pela dor veio. Isso não é um versículo, não. Isso está lá em Ezequiel, no Vale dos Ossos Secos. Porque Deus cansou de chamar o povo, de confrontar o povo, de denunciar o pecado do povo. E me parece que hoje não é diferente. Os púlpitos que pregam a palavra de Deus, os cultos que cantam as verdades de Deus, têm nos confrontado. Deus tem falado, Deus tem trabalhado. Como Deus chamou o povo não veio por amor, Deus mandou o açoite. Deus mandou o chicote, a espada, o cerco do inimigo, o cativeiro. A Síria e a Babilônia vieram e levaram o povo para o cativeiro. Agora Ezequiel vê o progresso do mal, vê os resultados da desobediência, os frutos amargos da rebeldia. Agora não é apenas um povo doente. A enfermidade dá lugar à morte, e a morte à desintegração orgânica. Essa imagem de vale de ossos secos, ossos quebrados, desarticulados. Agora estava ali um montão de ossos secos sem vida, sem esperança. Era a maquete do desespero, o retrato de um povo caído com a esperança morta. E se você olhar o versículo 11, você vai perceber que os ossos secos eram todas as casas do povo de Deus. No verso 13 diz que eles estavam em sepulturas existenciais. Haviam antecipado a morte por não terem tomado posse da vida. Tem muita gente com crise existencial. Tem muita gente que não sabe aonde está, por que está, para onde vai. Tem muita gente, inclusive, dentro das igrejas, com crises existenciais. Perderam muitas vezes a identidade. Não sabe o seu lugar no corpo de Cristo, não sabe por que nasceu, por que vive, por que está aqui. Deus tem um propósito na sua vida. O povo de Deus estava disperso, havia falta de vida, havia também falta de comunhão. O povo não se integrava, não se amava, não se perdoava, não se incentivava. O pecado separa, o pecado divide, o pecado afasta as pessoas. Eles estavam não apenas sem vigor, mas também estavam dispersos. Falta de comunhão. Tem muita gente elogiando a nossa igreja, porque a nossa igreja é uma igreja acolhedora. Tem muita gente elogiando a nossa igreja, porque a nossa igreja acolhe bem. Domingo passado, o pastor Nildo, na classe dos novos membros, como eu ouvi isso, eu ouvi o testemunho de todos eles. Nós somos muito bem acolhidos nessa igreja. Olha que coisa linda. O nosso amigo veio no churrasco. Foi bem acolhido, tanto foi que está aqui com a família. Se ele não tivesse sido bem acolhido, não pisava nunca mais o pé aqui. Nem para comer um churrasquinho. Como é importante esse acolhimento, esse gesto que você fez agora ali para ela, dando a mão. Que coisa linda. É um gesto que expressa o quanto o outro é bem-vindo, o quanto o outro é querido. Embora sejamos diferentes,
em muitos aspectos. Havia na nação de Israel falta de comunhão. Há muros que nos separam, feridas abertas que dificultam os relacionamentos, distância uns dos outros. O povo de Deus estava como um vale de ossos secos. E esta era a condição de Israel e a situação de muito crente hoje que vive como ossos secos. Ausência de vida, ausência de entusiasmo, ausência de prazer na casa de Deus, ausência de alegria na oração. Eu estou aqui vendo alguns rostinhos e estou vendo alguns dormindo. Já está saindo, está dormindo aqui. E não é só você não, tem outros aqui. Passaram a semana toda, desde quinta-feira na montanha, e vieram para ser fiel aqui no culto, mas não estão conseguindo não, estão tudo com sono aí, tudo dormindo. Agora, por que eu falei isso? Mortos-vivos. O cara está aqui, mas está dormindo. Não está prestando atenção. Dormência espiritual. Dele é física. É física, não foi espiritual. Tem muita gente vivendo a vida cristã desse jeito. Não tem prazer, não tem alegria na casa do Senhor. Não é o caso do pessoal dos legendários que desceram a montanha, não. Estão cansados. E alguns estão em casa, que eu estou sabendo, viu? Embaixo de um cobertor. A vida abundante que Cristo oferece parece estar ausente. O poder do Espírito Santo parece ser algo desconhecido. Muitos crentes estão dormindo. Outros estão imitando e amando o mundo, buscando realização e prazer nas coisas do mundo. Outros estão flertando com o pecado. Outros estão apáticos às coisas de Deus. Qualquer motivação, qualquer outra coisa nos motiva. As coisas de Deus não. O povo de Deus manifestava sinais de morte. E olha uma coisa interessante. Um morto não tem apetite. Aquele que é morto espiritualmente, ele não tem fome de Deus, não tem sede de Deus, ele não tem prazer na leitura da palavra de Deus, ou na escuta da palavra de Deus. O culto para ele é algo cansativo. A morte espiritual não sente saudade de Deus, não ama a Deus, não busca a Deus em primeiro lugar. O que atrai são os prazeres do mundo, a fascinação, a riqueza. Um morto é insensível. Deus fala, Deus chama, Deus exorta, mas ele não escuta. São surdos espiritualmente falando. Não se constrange com o amor de Deus, nem abala o coração quando sabe da realidade do inferno. E aí parece apelativo. Eu me lembro, não faz muito tempo, quando um dia eu estava pregando um sermão aqui, e depois eu falei que nós devemos prestar atenção, porque existe o inferno, sim. O inferno é uma realidade, a Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Só que falar de inferno é politicamente incorreto. Eu achei interessante que um membro da igreja chegou, o pastor Nildo, assim, pastor, eu estava indo tão bem. Foi isso, né, Nildo? Estava indo tão bem, no final apelou. E essa pessoa viveu o inferno. Ainda vive o inferno hoje. Porque quem não tem medo do inferno se encontra mais rápido com ele do que a gente imagina. Mas a gente está amante desse mundo de tal maneira que a gente não tem medo do inferno.
O morto não tem ação, o morto não se levanta, não trabalha para Deus, não tem tempo para Deus. O morto é onde a vida está absolutamente ausente. Um morto afasta as pessoas. O morto se deterioriza. Estava conversando com uma pessoa, não vou dizer o nome dele, que está assistindo esse culto, ele não perde o culto. E aí, conversando com ele, ele disse assim: eu não quero ser cremado. Eu falei: mas por quê? Cremação é pecado? Sou uma pessoa que estuda a Bíblia, viu? Profundo, estudioso da Bíblia. Disse: não, o cara já está morto, ainda vão botar fogo nele. Ele está com pena do morto. Eu falei: mas pior é apodrecer, deixar os vermes comerem. O que é melhor, tocar fogo ou deixar os vermes comerem? Sabe, você não está entendendo? Eu falei: está certo, eu não estou entendendo. Não vou dizer não, poupei hoje o senhor, viu? O morto se deteriora. Israel era como um monte de ossos secos. Talvez haja pessoas nos ouvindo, talvez aqui nesse ambiente, haja pessoas que estão vivas, porém mortas. Tem um filme aí horrível, um seriado horrível. Eu nunca quis assistir aquele seriado porque toda vez que eu comecei a assistir, me dava um negócio ruim. Um bocado de gente assim. Assustador. Imitou aí bem? Você também não gosta, não? Então não assista, não. Você vai ter pesadelo. Mas eu comecei a assistir porque muita gente elogiava. E o pessoal sabe que eu gosto de série inteligente. Você vai gostar desse negócio. Eu comecei a assistir aquele negócio. E fui assistir a primeira, a segunda, a terceira. Acho que eu parei na 5ª temporada. Quantas temporadas tem o negócio? 11 temporadas. Gente, que coisa de louco. E a pessoa morta, aquele retrato mostra o que eu estou tentando comunicar hoje. Que o morto-vivo é daquele jeito, não tem alegria, não tem prazer, só pensa em se alimentar, mas o alimento não restaura, o alimento não transforma, o alimento não dá vida, continuam mortos. Me parece que é esse o contexto de Israel e que me parece ser o contexto de muitos crentes no século 21. Há maridos mortos, esposas mortas, filhos e pais mortos. Para fazer parte do exército de Deus é preciso reconhecer a necessidade de restauração. E eu queria que você trouxesse bem pertinho de você, não pense no outro agora. O que na sua vida precisa ser restaurado? Olha para dentro de você e enxergue onde precisa de vida, de restauração, de transformação. Porque o exército vivo de Cristo Jesus, ele só é real na vida de quem reconhece a necessidade de restauração. Talvez aqui tenha pessoas querendo ser restauradas, primeiramente consigo mesmas, pessoas que perderam o amor próprio, pessoas que perderam o amor pelo outro, o amor a Deus, pessoas que perderam o amor pela palavra de Deus. Reconheça a necessidade de restauração. Uma coisa interessante de a gente pensar: quem é que restaura? Quem restaura é Deus. Deus é quem toma a iniciativa de restauração. Tudo provém de Deus. Ele é quem nos escolheu, Ele é quem nos chama, Ele é quem nos justifica, Ele é quem nos transforma, Ele é quem nos levanta da morte. A iniciativa de restauração vem de Deus. É Deus quem faz Ezequiel andar no meio dos vales, ou no meio do vale. Foi Deus que levou Ezequiel ao vale de ossos secos.
É Deus que pergunta ao profeta: por acaso esses ossos podem voltar a viver? É Deus quem manda o profeta profetizar. Profetiza a vida sobre esses ossos. Toda a ação para levantar da morte é uma iniciativa divina. Está aí, versículos 5, 6. É Deus que age de maneira milagrosa, levantando os mortos da sepultura espiritual. Deus perguntou ao profeta: filho do homem, poderão viver esses ossos? Os céticos diriam: impossível. Os incrédulos diriam: jamais. Mas Ezequiel responde de uma maneira extraordinária: Senhor, tu sabes. Só o Senhor pode fazer. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Gente, esses testemunhos que a gente está ouvindo aí tá impactando o Brasil. Tem gente de vários lugares do Brasil comentando os testemunhos. E eu falava na reunião de liderança de uma pessoa que estava separada há 13 anos, está voltando para o seu cônjuge. Pessoas fora daqui que estava separada há 17 anos e ouvindo a pregação, a mensagem, o testemunho do que Deus pode fazer, manda mensagem para mim, e a gente: olha, eu estou aqui, o pessoal está lá em São Paulo. O que Deus pode fazer? Hoje recebi uma mensagem linda, não tive nem tempo ainda de ler para responder, de alguém também fora daqui. Porque Deus pode fazer o que é impossível aos homens. Deus pode fazer nova todas as coisas. Não é impossível para Deus. Porventura, pode reviver esses ossos? Senhor Deus, tu o sabes, porque o Senhor pode fazer. Se Deus quiser, os mortos se levantam, os leprosos ficam limpos, o paralítico anda, o bêbado, o drogado, o viciado, o dependente se torna sóbrio. O feiticeiro se arrepende para os braços de Jesus. Será que é possível a nossa igreja receber uma poderosa restauração de Deus? É possível esta igreja ser cheia do Espírito Santo de Deus? É possível nossos pastores serem tochas acesas nas mãos do Senhor? É possível termos líderes cheios de unção, de humildade, de amor? É possível termos jovens santos que tenham namoro santo, sentimentos santos? É possível termos famílias piedosas que busquem ao Senhor? Será que é possível que esta igreja se transforme em uma igreja de oração? Será que essa igreja pode ser uma ganhadora de almas daqueles que estão perdidos nos valados? Ezequiel responde: Senhor, tu sabes. Se Deus quiser, Ele pode fazer tudo o que a gente acabou de mencionar. A iniciativa é de Deus, mas Deus muitas vezes, quase sempre, Deus sempre responde. Dificilmente Deus toma uma iniciativa como essa. Pode viver esses ossos, quase sempre Deus responde. Se creres, verás a glória de Deus. Quem tocar nas minhas vestes será curado. Percebe que a iniciativa é de Deus? Arrependa-se, busque ao Senhor, clama a mim e responder-te-ei. Mas nós queremos muitas vezes receber coisas de Deus, mas nós não tomamos a iniciativa. Queremos ser abençoados, mas não somos fiéis, não somos dedicados, não buscamos ao Senhor. A iniciativa da restauração é de Deus. Para fazer parte do exército de Deus, reconheça a sua necessidade. Creia que é Deus que restaura.
Creia que a Bíblia é o instrumento da restauração. A palavra de Deus é o instrumento da restauração. Deus então diz: profetiza e a esses ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Tem muita gente querendo vida sem comunhão com a palavra. Tem muita gente querendo ser abençoado sem ter tempo com a palavra. Tem muita gente que vai nas igrejas e alguns templos hoje está cheio de ideologia, de psicologia, de filosofia, de autoajuda, mas de pouca palavra de Deus. E a gente vê que é a palavra de Deus que transforma. Profetiza e diz: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Deus chama os mortos pela palavra. Não há outro instrumento. Hoje muitas igrejas têm abandonado a palavra, têm pregado outro evangelho, têm pregado doutrinas de homens, têm pregado o que o povo quer ouvir. Tem muita igreja lotada de gente, com um louvor maravilhoso que o povo gosta de ouvir. De uma pregação legal que eu saí dali me sentindo estimulado para enfrentar a semana e continuo andando. Não vou fazer de novo não, porque isso vai para a internet. Já pensou fazerem um meme? Já fizeram? Vamos cortar essa parte depois aí, viu? Que eu imitei o morto-vivo. Já era, né, José? Mas eu vou fazer uma oração imprecatória. Se alguém aqui fizer um meme daquela minha... pode acabar com esse negócio aí, viu? Apaga já. Porque assim, a gente está precisando de uma igreja legal, que leve a gente para cima, sabe? Pastor, é muito difícil ouvir uma palavra dessa, essa confrontação da palavra, e isso incomoda. Mas Deus trouxe, todo dia estava aqui, quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, Deus batendo, quebrando, pela palavra de Deus. Se queremos ver os mortos recebendo vida, se queremos ver conversões verdadeiras, precisamos pregar a palavra de Deus. Há poder na palavra de Deus. A palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No dia do juízo final, o que vai valer é a sua intimidade com a palavra, é o poder da palavra na sua vida. A palavra deve ser pregada com confiança no poder do Espírito de Deus. O versículo 5 diz que quando o Espírito entra nesses ossos, é que eles recebem vida. O versículo 9 diz que quando o Espírito vem e sopra sobre ossos secos, eles recebem vida. O versículo 10 diz que quando o Espírito entrou neles, eles se levantaram como um exército, porém, um exército de pessoas mortas. Precisamos do sopro do Espírito trazendo vida, levantando os caídos, ressuscitando os mortos espirituais. É o Espírito Santo que regenera, quem convence o homem do pecado, que nos batiza no corpo de Cristo Jesus. É o Espírito Santo que nos dá vida. Tem uma música muito feliz que a gente já cantou aqui há muito tempo atrás. Vem e sopra sobre nós seu sopro. Precisamos do sopro de Deus em nossa vida, do sopro do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Reconheça que a Bíblia é o instrumento da restauração. Tenha intimidade com a palavra de Deus, gaste tempo com isso. Para fazer parte do exército vivo, é necessário passar pelo processo da restauração. E aqui, gente, é uma coisa linda. Olha o processo da restauração. A primeira coisa que acontece é um ruído. Houve um ruído, um barulho, uma agitação,
mas isso ainda não é vida. Restauração não é barulho, agitação, estardalhaço, gritaria, emocionalismo. Está acontecendo umas coisas interessantes aí no Brasil, e até queriam que eu trouxesse para cá, e eu estou querendo trazer. A proposta é tirar todas as cadeiras e botar aqui 1000 pessoas adorando a Deus com uma banda. Essa banda tem feito isso, viu? É um negócio estranho, um barulho, uma agitação. Mas eu creio que o Espírito de Deus tem usado isso para transformar vidas. Está faltando um pouquinho só de coragem para fazer isso, mas a metade da coragem já chegou. Porque tem muita gente procurando Deus e não está encontrando. Os jovens assistiram um filme muito interessante, que quem não assistiu precisa assistir. Jesus, Movimento de Jesus. Um filme interessante, um filme de uma história verdadeira. Anota aí, Movimento de Jesus. E um bocado de jovem indo para droga, um bocado de jovem indo para balada, para sexo de maneira descontrolada. E o líder diz, eles estão procurando Deus no lugar errado. Tem muita gente procurando Deus nas drogas, nas diversões noturnas, na realização sexual. E muitas vezes eles não entram no lugar onde precisam encontrar Deus, porque às vezes nosso comportamento cria uma barreira. Eu sei que Deus vai trazer um bocado de gente aqui, diferente da nossa postura. Deus vai trazer aqui um bocado de gente esquisito, que você vai olhar e vai dar um abraço e assim, seja bem-vindo. Porque nesse lugar nós estamos oferecendo Deus na vida das pessoas. E você precisa fazer parte disso. Não se gera vida com propaganda nem com marketing. Há uma coisa interessante, eu estava conversando com um grande cara de marketing essa semana, e ele me explicando como é que acontece os robozinhos, porque ele estava dizendo, pastor, quando você vê o cara aí com 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores, não acredita nisso não, pastor, os robozinhos estão ali trabalhando. Existem empresas, pessoas contratadas com vários logins fake para poder curtir. E olha, gente, eu não sou um cara popular, não. Eu tenho 3.000 e pouquinho seguidores no Instagram. Eu acho pouco. Você tem menos ainda, né, minha filha? Você tem menos idade do que eu. E eu viajo esse Brasil todo dia. A gente curte o meu Instagram e ele diz, pastor, você tem seguidor orgânico. Seguidor real, as pessoas que estão ali, você conhece, você sabe quem é. Mas hoje tem muita gente aí, robozinho, trabalhando, inclusive, para fazer merchandising. Ainda existe essa palavra? Não. Marketing. Né? Mídia. De igreja. Tem um bocado de igreja atuando com esse negócio. E eu também queria atuar nesse negócio, por que não? Aí alguém diz, cuidado, pastor, porque às vezes os robozinhos não são reais. Ah, mas tem muita gente fazendo barulho, propaganda, marketing. Ezequiel não confundiu barulho com criação. Ezequiel não confunde atividade com unção, nem agitação com avivamento. Houve um ruído. Depois do ruído, houve um ajuntamento. Houve um processo. Os ossos que estavam espalhados, dispersos, começaram a se juntar, voltaram às suas origens, ficaram em ordem, mas ainda eram ossos secos, sem vida, sem fôlego. Por isso que o ajuntamento, sem necessidade de ser bênção na vida do outro, sem receber a bênção que o outro é na sua vida, é só um ajuntamento, isso não é comunhão.
Quando nós nos abrimos para ser bênção na vida do outro, isso é verdadeira comunhão. Talvez nós ficássemos satisfeitos com isso. Barulho, ajuntamento. Mas eles não podiam lutar a guerra do Senhor porque não tinham vida. Outro movimento interessante, os tendões de carne. Eles agora estavam de pé, agora tinham uma estrutura, agora pareciam gente. Os músculos foram conectados. Quando eu faço pilates, eu sinto os músculos sendo esticados. E a minha prof diz assim, está sentindo? Está sentindo o glúteo? Eu falei, eu não sou guloso. Glutonaria não é de Deus. Até eu entender o que é isso. Está sentindo lá atrás? Estou sentindo na frente, o senhor está muito entrevado. Músculo vai se conectando, mas ainda estão mortos. Podemos ter estrutura, podemos ter doutrina, preceitos, mas se não tivermos a vida de Deus em nós, isso não tem nenhum valor. Podemos ter religião, podemos frequentar a igreja, mas precisamos da vida de Deus na nossa vida. Precisamos de Deus dirigindo nossa maneira de pensar, nossa maneira de decidir, de escolher. Aí vem a pele. Agora eles tinham aparência, tinham beleza, formosura. A pele, gente, mostra muita coisa. Eu estava estudando um pouco sobre isso e estudando sobre a importância do chá. Do chá de... Vou só falar o que não devia aqui, né? Chá de orégano com louro. Como é bom para a pele. Aí eu comecei a tomar um bocado daquele chá. Só que tudo que é demais é veneno. Entendeu? Agora os ossos estão cheios de pele, pele bonita. Eles tinham aparência, beleza, formosura, mas ainda estavam mortos. Eram cadáveres. Você pode parecer um filho de Deus, você pode aprender um vocabulário evangeliquez, você pode ter cautela de filho de Deus, mas ainda não está vivo. Tem algumas igrejas lotadas de pessoas mortas. Os fariseus eram experts nisso. Eles eram bonitos por fora, mas estavam mortos. E Jesus é que diz isso como túmulo, sepulcro caiado. É preciso mais. É preciso que o Espírito Santo nos vivifique. O Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso, porque só o Espírito pode regenerar sua alma, transformar sua vida, trazer restauração. Só o Espírito pode fazer jorrar rios de água viva do seu interior. Só o Espírito Santo pode nos dar poder e fazer esta igreja levantar-se como um poderoso exército vivo de Deus. É interessante que tem muita gente que gosta de receber missão. Aí a gente dá a missão, o cara cumpre a missão, mas a vida do cara, no dia a dia, não parece que não tem consciência da maior missão que é ser cristão no nosso tempo. Qual é a missão? A missão é essa, a missão dada, a missão cumprida. Eu gosto dos irmãos aqui que serviram o exército, dos irmãos que são militares. Essa turma é maravilhosa. A gente dá uma ordem dada, missão cumprida. Mas tem muita gente que cumpre a missão, mas não tem vida, porque se não tiver alguém dando ordem, não faz o que tem que fazer. Este exército passa a ter poder quando o Espírito Santo de Deus entra e começa a governar a mente e o coração.
E essa restauração, ela é um processo. Finalmente, para fazer parte do exército vivo é preciso viver. Viver. Os ossos secos passaram a viver e se puseram em pé como um exército, versículo 10. Deus pode nos levantar, Deus pode nos unir, Deus pode nos dar um só coração, um só propósito para sermos, nesta igreja e lá fora, o exército do Senhor. Deus quer que nós nos levantemos em nome de Jesus para fazer a obra dele. Os ossos secos saíram da sepultura existencial, versículo 12, 13, deixa claro isso. Não importa quão profunda seja a sepultura existencial em que você se encontra, Deus pode tirar você daí. Qual buraco existencial você se enfiou, Deus tem poder para tirar você daí. Nessa noite o Espírito Santo pode quebrar o poder da morte na sua vida. Desatar você das vestes mortuárias, fazer de você uma pessoa livre, cheia de vida, cheia do poder de Deus. É preciso que haja uma experiência profunda com o Senhor. Versículo 6 diz assim: então sabereis que eu sou o Senhor. Você sabe quem é o Senhor? Você conhece o Senhor através de quem? Ah, o Senhor da vida da Simone, o Senhor da vida do pastor, o Senhor da vida de fulano, beltrano, que está na televisão, na internet. Só então sabereis quem é o Senhor, que eu sou o Senhor. Versículo 13, sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e fizer sair dela o povo que é meu. É Deus que traz de volta, versículo 14, porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, ali onde você está, no seio da sua família, no seu colégio, no seu trabalho, na sua igreja. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e fiz, diz o Senhor. Interessante que quando há essa ação espiritual no meio dos vales de ossos secos, nos ensina que há necessidade de unidade espiritual, versículo 22 e 25. Nunca mais Israel será duas nações. E quem conhece a história de Israel sabe que houve o reino do norte, o reino do sul. Israel foi dividido. E aqui nesse texto há um convite à unidade. Deus restaura relacionamentos quando o Espírito Santo sopra sobre nós seu sopro. Acaba-se as mágoas, as fissuras, os dodói, a sensibilidade. Tem muita gente extremamente sensível em nosso meio, que se magoa com muita facilidade. Está faltando o Espírito de Deus em nós para não magoarmos ninguém, e em nós para não nos sentirmos magoados quando alguém fala e faz uma coisa equivocada. Comunhão íntima e contínua com Deus, versículo 26 a 28, Deus porá o seu santuário no meio do seu povo para sempre. Ele será nosso Deus e nós seremos o seu povo. O santuário estará no meio do seu povo para sempre. Isso significa comunhão com Deus e comunhão com o próximo. A vida eterna é conhecer a Deus. Estando com Deus é céu para mim. Tem muita gente querendo ir para o céu porque não consegue conviver aqui com os irmãos, com os familiares, com a sociedade. Se a gente não sabe viver em comunhão aqui, a gente não está pronto para ir para o céu. Estamos precisando de um avivamento que venha do alto.
O Espírito do Senhor nos tira da morte, nos restaura para termos comunhão com Deus. Você precisa fazer parte do exército vivo do Senhor. A pergunta é: qual é a área da sua vida que você precisa de restauração? Como é que anda o seu coração? Quais são as áreas mortas que algum dia já foi vivo no seu relacionamento com Deus e hoje não tem mais vida? Você reconhece a necessidade do poder de Deus em que na sua vida? Deus quer que você saiba dizer: que queres que eu te faça? Perguntou Jesus. E o paralítico disse o cego disse que eu volte a ver. Que queres que eu te faça? Senhor, restaura minha comunhão com o Senhor. Senhor, restaura minha comunhão com a igreja. Senhor, restaura meu relacionamento conjugal, restaura meu relacionamento familiar, restaura meu relacionamento com os meus irmãos. Reconheça a área que você precisa de transformação. Saiba que é Deus que restaura e Ele quer fazer isso. Saiba que a palavra de Deus é o instrumento que Ele vai usar. Profetiza sobre estes ossos a palavra do Senhor. É preciso trilhar esse processo. É preciso viver os resultados desse avivamento que Deus pode fazer. O nosso Deus pode fazer. Não há nada impossível para Deus. A gente poderia continuar com os vídeos agora, incluindo sua vida. E você dizendo: olha, o que Deus fez na minha vida. Não há nada melhor do que o nosso Deus para trazer vida a nós. Por isso a gente vai terminar esse culto cantando essa oração, afirmando essa verdade. Não há nada melhor do que Deus. O que é que Deus pode fazer? Coloca diante de Deus e diz: Deus, eu preciso que o Senhor volte a dar vida à minha vida espiritual, minha vida conjugal, familiar, meu comportamento com a tua igreja. Senhor, eu quero ser um vivo lá no trabalho, no trânsito, nos relacionamentos. Eu quero a vida do Senhor na minha vida. Senhor, sopra em mim o teu Espírito Santo, de maneira que eu me torne integrante do exército vivo do Senhor. Você proclame o Evangelho de Jesus a outras pessoas. Eu acho que não tem nada melhor do que a gente terminar esse culto dizendo que não há nada impossível para Deus. Vamos ficar em pé e vamos cantar? Vocês cantam isso aí de uma maneira maravilhosa. Eu viajo esse Brasil e ninguém canta igual vocês. É verdade. Hoje eu fiquei muito feliz aqui quando cantaram a música que eu queria. A música da teimosia. Segundo o pastor Nildo, é aquela música de criança. Lá, 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 lá. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Gostei demais. Tá melhor que a gravação. Mas essa aqui agora, não há nada melhor do que o meu Deus. Gente, isso é maravilhoso. Vamos cantar essa música e depois vamos encerrar com a bênção apostólica. No mundo busquei
Alguns motivos de oração chegaram aqui. Talvez você queira entregar alguma coisa que só o Senhor pode fazer. Talvez você precise que seja profetizado vida sobre sua vida. Vida sobre a vida de alguém que precisa que Deus ressuscite. Eu não podia deixar você ir embora sem profetizar a bênção de Deus sobre essa situação. O profeta teve que falar aos ossos secos. Talvez você precisa entregar ao Senhor situações da sua vida e do seu viver, para que Deus faça. O profeta precisou crer, precisou obedecer. Talvez você hoje precise crer e obedecer. Eu queria convidar você que tem algo para deixar nas mãos de Deus, que só Ele pode fazer, que você venha entregar nas mãos de Deus aqui na frente. Saia do seu lugar, eu vou orar e você vai entregar nas mãos de Deus. Não há nada que Deus não pode fazer. Profetiza sobre estes ossos. Profetiza sobre essas situações. O nosso Deus é um Deus de vida. E ao se colocar em movimento, você está dizendo assim: eu creio, Senhor, que não há nada que o Senhor não pode fazer. Eu preciso de vida na vida de fulano. Eu preciso de vida do Senhor na minha vida. Eu queria que você colocasse, de nome de Jesus, pessoas que talvez estejam mortas, longe do Senhor, mas você está trazendo aqui, Pai querido, em nome de Jesus. A Tua palavra tem todo o poder, e é no poder da Tua palavra, Pai, que nós queremos que a profecia do Teu Espírito se cumpra na vida do Teu povo. Eu quero pedir em nome de Jesus, que o Senhor sopre o sopro do Teu Espírito em áreas de vidas que precisam de transformação. Eu quero pedir que o Senhor sare, cure, restaure, salve vidas, Senhor. Quero pedir que o Senhor liberte vidas, Senhor. Vidas secas, amarguradas, entristecidas, rancorosas. Sopra, Senhor, o fôlego da vida sobre os corações. Pessoas que estão perdendo, ó Deus, a alegria de estar em Tua casa, na Tua presença, em nome de Jesus. Sopre o sopro do Espírito nos corações. Produza, Senhor, um avivamento genuíno, verdadeiro. Pai, eu quero apresentar pessoas que estão longe do Senhor, pessoas que estão, ó Deus, perdidas nas drogas, pessoas que estão perdidas em sentimentos egoístas. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus, que o Senhor receba cada ação que agora entregue ao Teu trono de graça e poder. Cada pessoa que deixou o seu lugar, veio aqui à frente, ó Deus, está trazendo uma situação. Eu não sei qual é, mas o Senhor sabe. E eu quero te pedir em nome de Jesus, abra as janelas do céu e derrame vida, derrame bênção sem medida. Quero pedir, Pai, que o Senhor contemple a fé do Teu povo e faça maravilhas em nosso meio, em nome de Jesus. Nós que não éramos povo e agora somos povo Teu. Nós que não tínhamos alcançado misericórdia e agora temos alcançado. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor, seja com todos nós e com todo o Teu povo na face da terra,
desde agora para sempre. Amém. Desejo ao seu irmão aí uma boa semana em nome de Jesus.